Salve, salve, galera! Hoje a gente vai trabalhar com adição algébrica de monômios, dando continuidade ao tema cálculo algébrico. A gente vai aprender a somar e a subtrair monômios, uma vez que soma algébrica de monômios envolve adição e subtração. Então acompanhe, por favor. Adição algébrica de monômios. Olha essa situação, problema aqui, ó. Nós temos uma figura verde e a pergunta é: qual o monômio que representa a área do retângulo ABCD? Então eu tenho o retângulo A, B, C, D. Quero saber qual é a área que representa essa figura toda verde aqui, esse retângulo ABCD. Tudo bem? Bom, gente, nós podemos raciocinar de duas maneiras para resolvermos esse problema. Primeiro vamos ver o seguinte: vamos dividir a área total, a área verde, em dois retângulos menores. Vamos chamar para esse primeiro retângulo superior aqui de retângulo 1, e para os retângulos de baixo, o retângulo inferior, vamos chamar de retângulo 2. Se nós dividirmos o retângulo inteiro verde em dois pedaços, em dois retângulos menores, a gente vai ter o retângulo 1 em cima e o retângulo 2 embaixo. Tudo bem? Então, quando eu somar a área do retângulo 1 com a área do retângulo 2, eu tenho a área total, que é a área do retângulo ABCD, que me interessa calcular. Tudo certo? Mas como é que eu posso representar a área do retângulo 1? Perceba que a área do retângulo 1 é a base, que é x, multiplicado pela altura, que é 5. Então, x vezes 5, mesma coisa que 5 vezes x, vai ser 5x. Nós temos aqui 5x. A área do retângulo de baixo é base vezes altura. A base é x, já que esse tamanho aqui é o mesmo dali de cima, mesma base. E a altura é 3. Então, x vezes 3 ou 3 vezes x dá 3x, que é a área do retângulo 2. E quando eu somar a área do retângulo 1 com a área do retângulo 2, eu vou ter a área do retângulo total, que é o retângulo verde ABCD. Tudo bem? Né? Uma outra maneira também de raciocinar aqui, a gente pode ter o seguinte: eu posso pegar essa área verde inteira como um retângulo inteiro, tudo bem? E multiplicar a base, que é x, pela altura. Só que a altura do retângulo inteiro é 3 mais 5, que é 8. Né? Então, se eu somar 3 mais 5, essa altura vai dar 8. E quando eu fizer a base x vezes a altura 8, 8 vezes x é 8x. Eu tenho aqui 8x. É uma outra forma de raciocinar. Na primeira maneira, nós dividimos o retângulo em dois retângulos menores. E na segunda, nós pegamos a figura inteira, né, para calcular a área. Portanto, raciocinando de uma maneira ou de outra, a área no final é a mesma área do retângulo verde inteira. Tá bem? Portanto, se o retângulo é o mesmo, então a gente pode garantir que 5x mais 3x é a mesma coisa que 8x. Ou ainda, 5x mais 3x, a gente vai somar os coeficientes e repetir a parte literal. Isso aqui é igual a outra forma de raciocinar os retângulos, que foi 8x, né? A área do retângulo inteiro. Assim, nós podemos dizer que 8x é o monômio que representa a área do retângulo ABCD. Essa área aqui é representada pelo monômio 8x. Tudo bem? Segunda situação. Essa figura ilustra a superfície lateral de uma escada, com a indicação das medidas dos degraus. Pergunta: qual é a área dessa superfície? Isso aqui então é uma escada, gente. Aqui, ó, primeiro degrau, aqui sobe o segundo degrau, aqui sobe o terceiro degrau, só que é como se a escada tivesse dado um corte nela de cima para baixo aqui, ó, e nós temos aqui os degraus, né, olhados assim pela lateral, a escada vista pela lateral dela. Esse primeiro segmento, ele mede 6y, esse segundo segmento está aqui indicando a medida aqui em cima, é 4y, e esse terceiro segmento, ele mede 2y. A altura de cada retângulo é a mesma, é x para cada um, tá bem? Portanto, vamos analisar
essa situação aqui, esse desenho, para dizer qual é a área da superfície da escada. Bom, para nós resolvermos esse problema, a gente vai falar o seguinte: a gente vai pegar aqui a área do primeiro degrau, aqui, que forma um retângulo inteiro, vamos chamar de área 1, e essa área é dada pela base 6y multiplicado pela altura, que é x. 6y vezes x é 6xy. Então esse é o monômio que representa a área do primeiro degrau. A área do segundo degrau, que é da retângulo 2, ele é dado pela base, que é 4y, né? Que daqui para cá é 4y vezes x. 4y vezes x é 4xy, como nós temos aqui, ó. E a área da figura 3, esse último retângulo de cima, é a base, que é 2y multiplicado por x. 2y vezes x é 2xy, como nós temos aqui designado. Então, a área da figura toda, né, essa área dessa lateral toda da escada, ela é dada pela somatória da área de cada degrau. Vou pegar a área da figura 1, somar com a área da figura 2, somar com a área da figura 3, desses três retângulos, é o que nós temos aqui. Só que como a parte literal deles é a mesma, então eu vou somar os coeficientes. Coeficiente 6 mais coeficiente 4 mais coeficiente 2, que isso vai dar 12. E repete a parte literal xy. Então, 12xy é a área que representa a parte lateral dessa escada de 3 degraus. Tá? Assim, a área da superfície é dada pelo monômio 12xy. Generalizando, podemos dizer que em uma expressão algébrica, se todos os monômios são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação também é chamada de redução de termos semelhantes. Bem? Então, gente, se todos os monômios forem semelhantes, se eles não forem é outra história, mas se todos eles forem semelhantes, ou seja, se eles apresentarem a mesma parte literal, eu posso somar ou subtrair os coeficientes, dependendo do jogo de sinal, e no final eu acrescento a mesma parte literal. Isso aí chama-se soma algébrica de monômios, também conhecido como redução de termos semelhantes. Observe aqui esses exemplos. Primeiro exemplo, 5ax menos 7ax. Perceba que a parte literal desses monômios é a mesma. Então a gente vai fazer simplesmente 5 menos 7. 5 menos 7 repete o ax. 5 menos 7, fazendo jogo de sinal, dá o sinal do maior, que é o 7, e subtrai, nós teremos menos 2ax. Outro exemplo aqui, forma de fração. Aqui, nós já vimos quando não tem nada ao lado da letra, tem 1. Então, aqui é 1/4 menos 1/3 mais 5/6. Nós temos aqui designado. E a parte literal, como é a mesma, y, a gente só repete ela aqui fora do parênteses. Três frações para serem somadas, se os denominadores são iguais, a gente tem que achar o MMC. Só que o MMC de 4, 3 e 6 deu 12. E 12 dividido por 4 é 3, multiplicado pelo de cima 1 deu 3. Nós temos 3. 12 dividido por 3 é 4, multiplicado por 1 deu 4, está aqui o menos 4. 12 dividido por 6 é 2, 2 vezes 5 é 10, está aqui o 10. Então, quando nós fizermos 3 menos 4 dá menos 1 mais 10 vai dar mais 9, dá o sinal do maior e subtrai. 9 dozeavos, e repete o y. Só que aqui dá para simplificar, não é? 9 sobre 12, ó. Dá para simplificar todo mundo aí por 3, né? Então a gente simplifica todo mundo por 3. Então nós vamos ter aqui 9 e o 12. Simplifica. 9 por 3 dá 3 e 12 por 3 dá 4. Então nós vamos ter 3/4 y, que é exatamente a redução de termos semelhantes ou a soma algébrica desses três monômios. Terceiro exemplo, 2/3 de AY ao quadrado menos 7/6 de AY ao quadrado. Como as partes literais são iguais, a gente vai fazer 2/3 menos 7/6 e repete a mesma parte literal. Aqui, o MMC, se os denominadores são iguais, acho o MMC de 3 e 6, que é 6. 6 divide pelo de baixo, 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. 6 divide por 6 dá 1, 1 multiplicado por 7 dá 7. E 4 menos 7, sinais diferentes,
dá o sinal do maior, que é o negativo, e subtrai 7 menos 4, 3. Nós temos aqui menos 3 sextos de AY ao quadrado. E esse 3 sextos pode ser simplificado. Nós podemos simplificar o 3 e o 6 tudo por 3, né? Então 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Nós temos o menos meio AY ao quadrado. E o outro exemplo, menos 5x ao cubo mais 5x ao cubo menos 12x ao cubo mais x ao cubo. Perceba que a parte literal é x ao cubo, é a mesma nos 4 monômios, a gente soma os coeficientes, os seus respectivos sinais, e repete a parte literal. Quando eu fizer menos 6 mais 5 vai dar menos 1, dá o sinal do maior e subtrai. Menos 1 com menos 12 vai dar menos 13, né? E menos 13 com mais 1 vai dar menos 12. Então nós vamos ter aqui menos 12 e repete a parte literal x ao cubo. Então nós reduzimos a termo semelhante, ou efetuamos a adição algébrica dos monômios. Muito bem, feito isso, agora para você verificar se você aprendeu, faça essa tarefa de aprendizagem. Primeira questão diz: efetue as adições algébricas dos monômios a seguir. Tudo bem? Então você tem aqui 4 soma algébrica de monômios, você vai resolver no seu caderno e comparar a resposta com a página de resposta mais embaixo. Segunda questão: escreva os monômios que adicionado a menos 2x ao quadrado resulta nesses aqui. Por exemplo, qual é o monômio que adicionado, que somado com esse aqui, menos 2x ao quadrado, vai dar 5x ao quadrado? Você vai colocar aqui o monômio e vai fazer a mesma coisa nos itens B, C e D. Terceira questão: fazendo a redução de termos semelhantes, ou a soma algébrica de monômios, que é a mesma coisa, escreva as expressões algébricas, aqui está escreva no plural, no singular, escreva as expressões algébricas a seguir na forma mais simples. Tem duas expressões algébricas A e B, você vai escrever na forma mais simples, reduzindo os termos semelhantes. Quarta questão: observe a expressão algébrica a seguir. Você tem essa expressão algébrica, o que é que você vai fazer? Letra A, escrever o monômio que pode representar essa expressão. E letra B, determine o monômio que se deve adicionar ao monômio obtido no item A, que é no item A, para se obter o monômio 5BC. Quinta questão: considere a expressão algébrica dada, essa aqui. Letra A, escreve essa expressão na forma mais simples, reduzindo a termos semelhantes. Você vai fazer a letra B. Qual o valor numérico dessa expressão quando A é 1/4 e o Y é menos 0,9? Você vai substituir esses valores no lugar das variáveis, aqui do resultado da letra A, para obter esse valor numérico. E depois você vai conferir a resposta, com essas respostas que você tem aqui, aquelas questões que você errou, aconselho a fazer novamente para verificar o erro. Então, gente, obrigado pela atenção, não esqueça de dar like. Tá bem? Deixa lá o comentário, não esqueça que é importante para a gente isso, tanto para mim quanto para você que se serve dessas aulas, porque se não tiver inscrições no canal, o YouTube começa a retirar esses canais da plataforma. O tema da próxima videoaula vai ser multiplicação de monômios. Então não esquece, hein? Estuda que a vida muda. Até a próxima.